O cultivo do cogumelo shiitake tem crescido muito nos últimos anos no Brasil, servindo para a complementação de renda do produtor rural. Conversamos agora com o professor Dr. Sérgio Florentino Pascolati, do Departamento de Fitopatologia e Nematologia da Exalc USP. Professor, como que o cogumelo pode ser produzido e quais as especificações da produção? Bom, na realidade o cogumelo ele pode ser produzido em morões de eucalipto, como esse aqui, né? Que pode ser facilmente encontrado nas propriedades, aqui, principalmente no estado de São Paulo, ou ele pode ser produzido em serragem, que seria algo semelhante a isso aqui, que nós chamamos de tora nua, e uma vez efetuada a colonização, aí nós podemos estimular a produção do cogumelo, né? Que são esses basidiocarpos ou comumente conhecido como cogumelo. Então nós temos o morão de eucalipto ou a produção usando serragem, que seria uma outra possibilidade. No caso da produção em toras de eucalipto, quais são as características da tora que o produtor tem que ficar atento? Bom, no caso da tora de eucalipto, geralmente nós procuramos usar uma tora, um morão de 10 a 12 centímetros de diâmetro, para facilitar o manuseio principalmente, né? Geralmente 1 metro de comprimento. Então são condições estabelecidas no sentido de facilitar o manuseio do morão, para efetuar os furos, que daqui a pouco eu vou comentar de novo, a inoculação, etc. e tal. E uma característica importante também é uma casca grossa e um lenho bastante amplo, e o centro aqui o mínimo possível, porque nessa região geralmente o cogumelo, o fungo, não vai ter condições de crescer, né? Então, e um outro aspecto interessante é uma tora reta, porque isso aí facilita o manuseio, né, e o armazenamento. E o eucalipto, por ser uma madeira disponível aqui no Brasil, então ela é amplamente utilizada na produção do cogumelo nesse sentido. Muitas vezes não é fácil você encontrar o morão nessas especificações, porque você necessita cortar a árvore e imediatamente já de 3 a 7 dias usar o morão. Ele não pode ser um morão seco, né? Porque senão o cogumelo não vai ter condições de crescer, né? E de preferência que ele venha de uma árvore sadia, não doente. Então essas são algumas das características importantes com relação ao morão que vai ser utilizado na produção do shiitake aqui no caso. Na pós-colheita da tora, qual que é a quantidade de furos e qual que é a dimensão entre um e o outro? Na realidade, quando você prepara o morão, que nós vamos fazer o que nós chamamos de inoculação, o primeiro passo é você efetuar furos no morão, aonde você vai colocar o fungo, para ele poder crescer e colonizar. De maneira geral, a distância entre um furo e outro é de 10 centímetros, né? E com base no diâmetro aqui, você tem mais ou menos um diâmetro de 12 centímetros. Se você multiplicar por 4, significa que provavelmente esse morão ele deve ter em torno de uns 48 furos, né? E em função do diâmetro, se você dividir por 2,5, ele te diz que mais ou menos você deve ter 4 linhas de furos, onde você vai colocar o seu fungo. E aí ele vai incubar, e aqui nós podemos observar que ele coloniza o morão, e depois de uns 6 meses mais ou menos, toda essa região foi colonizada pelo fungo, né? Então esse é o número mais ou menos de furos que você teria no morão, em função do diâmetro, o número de linhas e o número de furos. O que é inoculação e quais os cuidados que o produtor rural tem que ter nessa fase? A inoculação significa você colocar nesses furinhos que são feitos no morão o fungo. Então nós temos o fungo aqui, isso aqui nós chamamos de inóculo, popularmente é conhecido como semente, que é um termo errôneo. Pó de serra, com farelo de arroz e água, e esse esbranquiçado é o nosso shiitake na sua fase vegetativa.
Então nós vamos pegar um pouquinho desse farelo de arroz, pó de serra, com fungo, etc e tal, e nós vamos colocar numa ferramenta como essa, que é um inoculador, né? Então você vai colocar nessa extremidade o fungo e depois você vai colocar o fungo no furinho, bate, aí o fungo será introduzido no furo, no morão. Isso é o que nós chamamos de inoculação. E o próximo passo, nós passamos parafina para vedar esse furo, e esse morão vai para incubação, no mínimo por 6 meses, recebendo água diariamente, até que possa ser feita a estimulação e a produção dos cogumelos, como nós podemos observar essa tora nua. Então aquele ali é um inoculador que nós chamamos amador. Você vai gastar uns 6 a 8 minutos para inocular um morão comum. E esse aqui é um inoculador profissional automático. Nós colocamos o fungo aqui dentro, o micélio que nós chamamos, e em menos de 1 minuto você tem condições de inocular um morão. Então, para quem vai trabalhar profissionalmente, essa aqui seria a ferramenta. Para alguém que vai tentar produzir em casa ou por hobby, essa aqui seria uma possibilidade. A outra possibilidade é você passar álcool 70 na mão e usar esse micélio, pegar esse micélio com a própria mão e colocar nos furinhos. Isso para 10, 12 morões, para quem quer descobrir se isso aqui funciona para a pessoa ou não, ou algo desse tipo. Então a inoculação seria basicamente a colocação do micélio, dessa parte branquiçada do shiitake, no furinho que existe no morão, depois é vedado com parafina para o fungo começar a colonizar o morão. Em relação ao custo de produção, quanto seria para produzir em toras de eucalipto e quanto que custa para produzir em blocos de serragem? Na realidade, a produção em toras de eucalipto seria o mais barato para quem quer tentar produzir o shiitake, porque você vai comprar as toras. Vocês acabaram de ver a parte de inoculação, que nós podemos ter aqui o micélio produzido no pó de serra, mas nós podemos também adquirir o micélio que ele é produzido em cavilhas, são pedacinhos de madeira já colonizados pelo fungo. Nesse furinho você vai colocar a cavilha e bater com o martelo. Então é uma técnica barata em relação à produção no que a gente chama de tora nua, que é algo desse tipo, onde você tem o farelo de arroz, o pó de serra, água. Isso aqui é colocado num saco, mas precisa ser esterilizado com uma autoclave, que é um aparelho com uma panela de pressão para esterilização. Então aí você já começa a ter algum custo a mais, né? Então, comercialmente, a produção em tora nua ela é mais interessante do que a produção no morão. Temos de produção, que provavelmente é no mínimo o dobro do que um morão, só que o custo já é bem maior, porque provavelmente você vai ter que adquirir equipamentos como autoclave, câmaras de fluxo, etc e tal, coisas que você não vai precisar no caso do morão. Então, para iniciantes e pequena produção, o morão seria uma coisa vantajosa nesse sentido. E para alguém que pretenda produzir comercialmente com um pouco mais de tecnologia, realmente a tora nua é que vale a pena. O produtor rural deve estar muito atento a todas as fases de produção do cogumelo shiitake. Confira outros vídeos em nosso site www.exalc.usp.br/cprural.